5. Antônio Gramsci desenvolveu o conceito de intelectual orgânico, inserido na sua teoria da hegemonia cultural. De acordo com essa perspectiva, qual é a função do intelectual orgânico na sociedade? Então ele colocou dois conceitos aqui, né? Intelectual orgânico e hegemonia cultural. O que é hegemonia cultural? Essa é a ideia do outsider de classe dominante. Então existe uma classe que produz a literatura, que produz a ciência, que produz a própria filosofia, que produz as ideias que a sociedade segue. Esse grupo, ele é formado geralmente por uma academia, né? Por muito tempo a faculdade, intelectualidade foi coisa só de rico. Então a classe dominante sempre perpetuou essa lógica da hegemonia cultural, colocando ela nos espaços intelectuais. Então as principais faculdades estão lá os filhos das elites. Então isso coloca uma hegemonia cultural, ou seja, os próximos pensadores serão da elite e terão sempre o mesmo pensamento na sociedade. Então o que é o intelectual orgânico que ele vai defender? É a figura de um indivíduo que não teve a formação intelectual acadêmica, ou seja, ele não foi para a faculdade, não fez curso, não fez doutorado, mestrado. Ele não é um intelectual que a gente entende por intelectual. Ele é orgânico, ou seja, ele surgiu de alguma atividade que ele exerce. E ele se especializou naquilo e se tornou referência naquilo. Então, para um cara lá da comunidade de uma favela, e ele desenvolveu uma forma dele de conversar com a comunidade e de combater o tráfico por meio de uma tecnologia social, ou seja, ele criou mecanismos de lazer, de cultura na comunidade, e aquilo foi diminuindo o tráfico e a violência. Esse cara, ele não é formado em segurança pública, ele não é um cara especialista em gestão de justiça e direito. Ele é um cara que entendeu organicamente, ou seja, vivendo naquela comunidade, que ele tem a capacidade e inteligência de dialogar com aqueles grupos ali e formar uma cultura de paz, ou seja, melhorar a situação. Esse cara é um intelectual orgânico, ou seja, ele tem uma capacidade intelectual altíssima, mas ele não foi formado pelo sistema formal, ele não foi formado pelas faculdades que está a elite. Então vamos ver as opções. A. Produzir conhecimento neutro e desvinculado da sociedade? Não, pelo contrário, né? O intelectual orgânico, ele tem o conhecimento dele com base na experiência de vida, é a realidade social dele. Então, B. Atuar como reprodutor da ideologia da classe dominante? Pelo contrário, né? O intelectual orgânico, então se a gente pegar lá a Carolina de Jesus ou algumas outras que escreveram um livro de relatos do que elas viveram, aquela é uma intelectual orgânica. Ou seja, ela pegou a vida dela, a experiência de vida dela e transformou num livro belíssimo. Né? Então o que ela fez? Ela reproduziu a classe dominante? Não, ela reproduziu a experiência dela. C. Engajar-se na luta política e atuar dentro das instituições e transformar a sociedade. Segundo o Gramsci, a função do intelectual orgânico é essa. Ele participa da luta política, então ele está lá, ele funda uma organização na sua comunidade, ele atua dentro das instituições, ou seja, ele vai discutir com o prefeito, ele vai discutir com o governador, ele vai discutir a política com o Estado, e transforma a sociedade que ele vive, ou seja, ele chega a alguma política que de fato muda a vida das pessoas. Então o intelectual orgânico, ele está dentro da realidade social, então ele sabe como deve ser feito. Então muito acontece hoje no Brasil. CUFA, entre outros, que formam intelectuais orgânicos, ou seja, o cara que surge lá dentro da CUFA, ele é um cara capaz demais, articulado demais, mas ele não é acadêmico, ele não tem formação. Ele é intelectual orgânico, ele surgiu da própria realidade que ele vive, ok?